Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Vinícius. E o meu é Ellen. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica em ordem cronológica. Vamos nessa? Em Gênesis 43, versículo 1. A fome continuava muito grande em Canaã quando as famílias de Jacó e seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito. Jacó disse aos seus filhos: volte ao Egito e compre mais um pouco de alimento para nós. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou bem claro que se o nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o Senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimento para o Senhor. Se o Senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: eu só os receberei se vocês trouxerem seu irmão mais novo. Jacó disse: por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Por que foram dizer ao tal homem que tinha outro irmão? Ele respondeu: aquele homem fez muitas perguntas a respeito de nós e da nossa família. Ele perguntou: o pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm mais um irmão? Nós tivemos de responder as perguntas dele. Por acaso podíamos adivinhar que ele ia pedir que levássemos o nosso irmão? Aí Judá disse ao pai: deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo e assim ninguém morrerá, nem nós, nem o Senhor, nem os nossos filhinhos. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer de volta sã e salvo, o Senhor poderá pôr a culpa em mim. Serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então o pai disse: já que não existe outro jeito, faça o seguinte: ponha nos sacos presentes para aquele homem, leve os melhores produtos dessa terra, um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, nozes e amêndoas. Leve também o dinheiro em dobro, pois vocês precisam devolver a quantia que foi encontrada na boca do saco de mantimento que vocês trouxeram. Deve ter havido algum engano. Leve o irmão de vocês e vão depressa encontrar-se outra vez com aquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso faça com que ele tenha pena de vocês e deixe que o seu outro irmão, Benjamim, volte para casa. Quanto a mim, se tenho de perder os meus filhos, o que é que eu posso fazer? Assim os filhos de Jacó pegaram os presentes, o dinheiro em dobro, e foram para o Egito levando Benjamim. Logo que chegaram, foram falar com José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao funcionário administrador da sua casa: leve esses homens até a minha casa, mate o animal e prepare tudo, pois eles vão almoçar comigo hoje ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem e levou os irmãos até a casa de José. Quando chegaram lá, eles ficaram com medo e disseram uns aos outros: trouxeram a gente aqui para cá por causa do dinheiro que da outra vez foi colocado de volta no saco dos mantimentos. Com certeza eles vão nos atacar, vão tomar de nós nossos jumentos e obrigar a gente a trabalhar como escravo. Assim que chegaram à porta da casa, disseram ao administrador: por favor, senhor, já viemos aqui uma vez para comprar mantimento, porém quando chegamos ao lugar onde íamos passar a noite, abrimos o saco de mantimento e na boca dos sacos cada um encontrou seu dinheiro sem faltar nada. Trouxemos esse dinheiro de volta e também temos mais dinheiro aqui para comprar o mantimento. Nós não sabemos quem colocou o dinheiro no saco de mantimento. Aí o administrador respondeu: fique tranquilos, não tenha medo. O Deus de vocês e do seu pai deve ter posto o dinheiro nos sacos de mantimento para vocês, pois eu recebi o dinheiro que pagaram. O administrador trouxe Simeão ao lugar onde eles estavam, depois os levou para dentro da casa, deu água para lavarem os pés e também deu de comer aos jumentos. Os irmãos prepararam o presente que iam entregar a José quando ele viesse a meio-dia, pois já sabia que iam almoçar ali. Quando José chegou à sua casa, eles lhe entregaram o presente que havia trazido e se ajoelharam na frente dele, encostando o rosto no chão. José perguntou como iam passando e depois disse: e como vai o pai de vocês, aquele velho de quem me falaram? Ele ainda vive? Eles responderam: o seu humilde criado, o nosso pai, ainda está vivo e vai passando bem. José olhou em volta e quando viu Benjamim, o seu irmão, por parte de pai e mãe, disse: é esse irmão mais novo de vocês de quem falaram? Que Deus abençoe, meu filho. Ao ver o seu irmão, José ficou tão emocionado que teve vontade de chorar. Então foi para o quarto e ali chorou. Quando conseguiu se controlar, lavou o rosto e saiu e disse: sirvam o almoço. Serviram o almoço a José numa mesa e aos seus irmãos em outra. E havia ainda outra mesa para os egípcios que estavam ali, pois estes, por motivos religiosos, eram proibidos de comer junto com os israelitas. Os irmãos se sentaram de frente para José. Eles foram colocados por ordem de idade, desde o mais velho até o mais novo. Quando viram isso, eles começaram a olhar uns aos outros
muito admirado. Serviram a eles da mesma comida que foi servida a José e deram a Benjamim 5 vezes mais comida do que os outros. E eles beberam com José e até ficaram alegres. Bem legal, né? Meu Deus. Eu me emociono com essa parte sempre. Né? Toda vez que eu leio. Quando eu vejo assim, quando ele olhou pro irmão, que ele viu ali que o irmão Benjamim, eu sinto o mesmo bolo na garganta dele, assim, né? Sim. É muito forte. E eu queria só um detalhe, porque para trazer riqueza, sabe, pro vídeo, eu tava lendo aqui na minha Bíblia o significado do porquê que eles ficaram admirados de ver que José arrumou a mesa deles por ordem de idade. Que fala assim, ó: José fez seus irmãos se sentarem por ordem de idade. O direito à herança era estreitamente relacionada com ordem de nascimento. Na sociedade em geral, a idade era considerada como um título e respeito. O desrespeito aos pais ou às pessoas mais velhas era uma ofensa grave e, em certos casos, exigia a aplicação de uma punição radical. Então, assim, tinha por que o mais velho sentar perto do pai, no caso. Não era aleatório. Todo mundo sabia que que no caso é o Rubens, né, que é o mais velho, sentava ali porque ele ia receber uma herança do pai, porque ele é o mais velho. É igual a história lá de Jacó, do pai dele, né, com o irmão que ele pegou, porque ele não era o mais velho. E eu achei legal, porque isso não era uma coisa do Egito, isso é deles, dos hebreus. E eles ficaram admirados por José fazer isso, mas nem desconfiaram, né? Meu Deus. Mas é muito bonito mesmo, gente, essa história. É de se emocionar. Como eu falei, ele já chorou ali quando eles vindo da primeira vez. Aí viu o seu irmão, que não tinha nada a ver com colocar ele no poço. Pelo contrário, ele tava lá, pequenininho, lá com o pai dele. Então, deve ser muito emocionante mesmo. Gente, não liga não, eu tô um pouquinho resfriado, mas propósito é propósito, a gente vai continuar firme e forte. Gênesis 44 diz assim, ó: Depois disso, José deu ao administrador da sua casa a seguinte ordem: encha de mantimento os sacos que esses homens trouxeram, e quando puder carregar, ponha na boca dos sacos o dinheiro de cada um, e na boca do saco de mantimentos que pertence ao irmão mais moço. Ponha o meu copo de prata, junto com o dinheiro que ele pagou pelo seu mantimento. O administrador fez tudo o que José havia mandado, e de manhã bem cedo os irmãos de José saíram de viagem com seus jumentos. Quando eles já tinham saído da cidade, mas ainda não estavam longe, José disse ao seu administrador: vá depressa atrás daqueles homens, e quando alcançar, diga o seguinte: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu patrão? Ele usa esse copo para beber e para adivinhar as coisas. Vocês cometeram um crime. Quando o administrador alcançou e disse o que José havia ordenado, eles responderam: por que o senhor está falando desse jeito? Nós não seríamos capazes de fazer uma coisa dessas. Nós trouxemos de volta do país de Canaã o dinheiro que encontramos na boca dos sacos de mantimentos de cada um de nós. Então por que iríamos roubar prata e ouro da casa do seu patrão? Se o senhor encontrar o copo com algum de nós, ele será morto e nós ficaremos com seus escravos. O administrador disse: concordo com vocês, mas só aquele com quem estiver o copo é que será meu escravo. Os outros poderão ir embora. Então eles puseram depressa um saco de mantimentos no chão e cada um abriu o seu. O administrador de José procurou em cada saco de mantimentos, começando pelo mais velho até o mais moço. E o copo foi encontrado na boca do saco de mantimentos de Benjamim. Então os irmãos rasgaram suas roupas em sinal de tristeza, colocaram de novo as cargas em cima dos jumentos e voltaram para a cidade. Quando Judá e seus irmãos chegaram na casa de José, ele ainda estava aí. Eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Aí José perguntou: por que foi que vocês fizeram isso? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar coisas? Judá respondeu: Senhor, o que podemos falar ou responder? Como podemos provar que somos inocentes? Deus descobriu nosso pecado. Aqui estamos e somos todos seus escravos, nós e aquele com quem estava o copo. José disse: de jeito nenhum, eu nunca faria uma coisa dessa. Só aquele que estava com o meu copo é que será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá chegou perto de José e disse: Senhor, me dê licença para falar com franqueza. Não fique aborrecido comigo, pois o senhor é como se fosse o próprio rei. E o senhor perguntou: vocês têm pai ou outro irmão? Nós respondemos assim: temos pai já velho e o irmão mais moço. Que nasceu quando nosso pai já era velho. O irmão do rapazinho morreu. Agora ele é o único filho da sua mãe que está vivo e o seu pai o ama muito. Aí o senhor nos disse para trazer o rapazinho porque desejava vê-lo. Nós respondemos que ele não podia deixar seu pai, pois se deixasse seu pai morreria. Mas o senhor disse que se ele não viesse, o senhor não nos receberia.
Quando chegamos à nossa casa, contamos ao nosso pai tudo o que havia acontecido. Depois ele nos mandou voltar para comprarmos mais mantimentos. Nós respondemos: não podemos ir, senão não seremos recebidos por aquele homem, se o nosso irmão mais moço não for com a gente. Nós só vamos se o nosso irmão mais moço for junto. Então nosso pai disse: vocês sabem que a minha mulher Raquel me deu 2 filhos. Um deles já me deixou e nunca mais o vi. Deve ter sido despedaçado por animais selvagens. E se agora vocês me tirarem esse também, e alguma desgraça acontecer com ele, vocês matarão de tristeza esse velho. Agora sim, eu continuo a ajudar. Se eu voltar para casa sem o rapaz, logo que meu pai perceber isso, vai morrer. A vida dele está ligada com a vida do rapaz e nós seremos culpados de matar de tristeza nosso pai que já está velho. E tem mais, eu garanti ao meu pai que seria responsável pelo rapaz. Eu disse assim: se eu não lhe trouxer o rapaz de volta, serei culpado diante do Senhor pelo resto da minha vida. Por isso agora eu peço ao Senhor que me deixe ficar aqui como seu escravo no lugar do rapaz. E permita que ele volte com seus irmãos. Como posso voltar para casa se o rapaz não for comigo? Eu não quero ver essa desgraça cair sobre meu pai. É forte, imagina o José ouvindo tudo isso e falando: comigo não foi assim. Mas assim, ele já... Eu, pelo menos, eu viria rapidamente uma mudança drástica, porque se fosse assim, se eles tivessem só ciúme de ser da Raquel, o Benjamim também seria descartado, né? Então, eu acho que ele começou a ver ali que tinha, assim, um começo de arrependimento genuíno. Eles se arrependeram, com certeza. Então, assim, e o José vê que ele está entregando sua própria vida como escravo pelo irmão mais novo, que era da Raquel, que não tinha nada a ver com a Leia, né? Então, é bem legal. Aí, no 45, explica um pouco mais sobre isso, que fala assim: José não conseguiu mais controlar sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos seus irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. O meu pai está ainda vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: eu sou seu irmão José, aquele que vocês venderam ao fim de ser trazido para o Egito. Agora não fique triste nem aborrecido com vocês. Não, agora não fiquem triste nem aborrecido com vocês, mesmo por terem me vendido a fim de ter trazido para cá. Foi para salvar as vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos, que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui nesse país e garantisse que teriam um descendente. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda-lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gozém e assim ficará perto de mim. O Senhor e seus filhos, seus netos, as suas ovelhas, seus cabos, seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gozém eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos animais, assim não lhe faltará nada. José continuou: todos vocês e Benjamim, o meu irmão, pode ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Conte ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que tem visto. Vão depressa e tragam meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E, abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. A notícia que os irmãos de José tinham vindo chegou até o palácio do rei do Egito. E ele e os seus servidores ficaram contentes com isso. O rei disse a José: digam aos seus irmãos que carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã e tragam o pai deles e a família deles. Eu lhe darei as melhores terras que há no Egito. Eles comerão o que este país produz de melhor. Que os seus irmãos levem daqui do Egito carretas para trazerem as mulheres, as crianças pequenas e também pai deles. E não se preocupe por deixarem para trás as coisas que têm, pois o melhor há na terra do Egito será deles. Os filhos de Jacó fizeram isso. José lhe deu carretas, como o rei havia mandado, e mantimentos para a viagem. Também lhe deu roupas novas, mas Benjamim deu 300 barras de prata e 5 mudas de roupa.
Para o pai, José mandou 10 jumentas carregadas dos melhores coisas do Egito e 10 jumentos carregados de trigo, pães e outros mantimentos para a viagem. Os irmãos se despediram e na hora de partir José aconselhou: não briguem pelo caminho. Eles saíram do Egito e quando chegaram a Canaã foram à casa de Jacó, o seu pai. Então lhe disseram: José está vivo, ele é governador de todo o Egito. Jacó quase desmaiou e não podia acreditar, porém quando lhe contaram tudo que José tinha dito e quando viu as carretas que havia mandado para levá-lo para o Egito, Jacó ficou muito animado e disse: já chega, o meu filho José ainda está vivo, quero vê-lo antes de eu morrer. Forte. Ai, gente, eu fico falando que essa história é linda demais. Eu acho assim, que foi uma emoção danada, né? De ele abraçado com Benjamim, e aí houve-se um momento da restauração da família, quando José abraça seus irmãos e fala assim: querido, vocês fizeram mal, mas o mal que vocês fizeram foi necessário para eu poder vir para o Egito, preparar o caminho para que vocês não morressem. E Deus é assim, Ele faz coisas que Ele sabe o nosso futuro, e às vezes a gente não entende nada, às vezes até reclama. E você não vê em nenhum momento José reclamando. Pelo contrário, em cada canto que ele esteve, ele deu o seu melhor. Ele não ficou... A Bíblia não relata isso, né? Que ele falou: Deus, mas por que você me trouxe pra cá pra ser escravo? Aí a outra doida lá joga ele na cadeia. Deus, por que você não tá vendo o que eu tô fazendo? Um cara... Não, ele não fez isso. A Bíblia não relata isso. Que em nenhum momento ele... E pelo contrário, ele entendeu a essência do porquê dos sonhos que ele teve. E agora, e não só, quando ele falou pros irmãos: vá e chame meu pai, ele não falou para levar carretas, nada, ele só falou: volte e traga meu pai. Quando o rei ouviu e sabe que é família de José, ele falou: não é qualquer um, você leva todas as minhas carretas, pensou nas mulheres, crianças pequenas, e volte para cá que eu vou dar a melhor terra que tem aqui para eles, porque você é José. Então, assim, José, Deus é perfeito, meu. Deus usou José, é muito lindo quando ele fala pros irmãos: Deus me enviou à frente de vocês. Cara, isso pra mim me quebra, assim, mexe muito comigo. Então, é isso, né? O vídeo já tá longo e a gente se emociona. Eu acho muito lindo, é a melhor passagem, assim, mexe muito comigo. Sim. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.